Olha lá. Ensine isso para o seu filho em casa. Adoração, confissão, agradecimento e súplica. Se você ainda não aprendeu, aprenda. Tem muitas vezes que o nosso coração está tão atribulado que a gente chega para Deus e fala: Deus, não sei o que, não sei o que. Aí começa uma lista de pedidos que não tem fim. Todos os pedidos são para mim. No final da oração, em nome de Jesus, amém. Perdeu a chance. Perdeu a chance de reconhecer o Deus que você tem, o Deus que você serve. Perdeu a chance de reconhecer o quanto muitas vezes nós estamos longe do ideal de Deus. Perdeu a chance de reconhecer o quanto que Deus já tem dado e já tem feito por você. Isso que nós acabamos de falar, nós encontramos esse padrão em várias orações que a gente lê na Bíblia. Quando Jesus fala sobre o Pai Nosso, ele começa adorando, depois ele nos ensina a agradecer, confessar e pedir. Em várias orações da Bíblia a gente encontra. Então, eu sempre gosto de ensinar isso para os adultos, para as crianças, principalmente para as crianças, porque criança geralmente tem dois elementos na oração: agradecimento e pedido. Em nome de Jesus, amém. Porque muitas vezes nós só ensinamos elas a orar quando está na hora da mesa, quando está na hora de dormir. Precisamos ensiná-lo a fazer parte do dia a dia da vida das nossas crianças. Muito bem. Jesus foi uma figura que dividiu a história em todo o mundo ocidental, onde nós dividimos a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Em 27 antes de Cristo, quem estava como imperador de Roma foi Augusto César, né? Durante um bom tempo, Roma funcionou como uma república, sendo regimentada por um senador, pelos senadores, pelo cônsul, até que o imperador Júlio César, vendo um problema naquele sistema de governo, implementa um império, né, onde o imperador mandava em todas as coisas, e o seu sucessor, Augusto César, ele começou a implementar pelo Império Romano uma série de medidas. Ele começou a, o que a gente chama de helenizar o povo, transformar o grego como a língua comum do Império Romano. Império Romano, nessa altura aqui do campeonato, 25% da população mundial estava dentro do Império Romano. Então começou-se a ensinar grego para todas as pessoas, para que pudesse haver uma maior comunicação dentro do Império Romano e também uma presença mais forte em algumas províncias que tinham mais capacidade de se rebelar. Então, com essas medidas que o imperador Augusto César começou a tomar, inaugurou-se o que ficou conhecido na história como a Pax Romana, uma época da história onde os governadores conseguiram uma certa paz em suas fronteiras dentro do império, que era sempre envolvido em muitas conspirações. E Jesus nasce no meio dessa confusão. Jesus nasce quando Augusto César era imperador, e estava no meio disso. Jesus, inclusive, usufrui disso, porque a Bíblia, o Novo Testamento, é escrito em grego, chamado grego koineu, o grego comum do povo. E Jesus, a maior parte do tempo, falava grego, fruto dessas medidas que foram tomadas pelo imperador. E a sensação, pelo menos ao ler a história, é que parece que eles estavam em paz, mas a paz era sempre debaixo da espada. Quem se rebelasse contra as decisões do império tinha que provar o gosto da lâmina, das espadas dos soldados romanos. Era melhor do que viver em guerra com todo mundo. Mas será que era uma paz verdadeira? Nós temos um privilégio no nosso país de não estar em guerra com algum outro país, como tem acontecido já há um certo tempo na Ucrânia com a Rússia e em vários outros locais do globo. E dizemos que nós estamos vivendo tempos de paz. Só que quando nós olhamos para dentro do nosso país, temos uma violência, um tráfico de drogas que mata muito mais do que uma guerra. Como é que a gente consegue dizer que a gente está em paz? Onde é que a gente pode dizer que nós encontramos
a paz? Será que a paz é esse momento histórico onde simplesmente nós não estamos em guerra bélica com outros países, outras nações? Algumas pessoas defendem que a paz está dentro de você e que você precisa iniciar uma jornada introspectiva de encontrar a sua paz, tentando silenciar o seu redor e encontrar essa paz. A grande questão que nós precisamos entender é que nosso maior problema não são as guerras em si, não são esses caminhos que a gente pode chegar, mas as guerras, elas são consequências de um problema maior. O problema maior que nós temos é um coração corrupto, é um coração onde o pecado nasce, brota e prolifera dentro desse coração, e tentamos controlar esse coração corrupto com políticas públicas, e não funciona, porque é um movimento de fora para dentro, enquanto o problema está de dentro para fora. É como se você pegasse um rio, onde ele tem uma fonte podre, e você o tempo todo está tratando o leito do rio, está tratando o correr do rio. Quanto mais produto você usa, quanto mais você tenta limpar o rio, se ele tem uma fonte que está sendo poluidora daquele rio, não adianta eu tratar o correr do rio. Eu preciso tratar a fonte da poluição. Então, e muitas vezes nós estamos em guerra, não pela condição que está ao nosso redor, mas pela condição que está o nosso coração. E é sobre isso que eu queria conversar um pouco com vocês nessa noite, chegando aí na 7ª bem-aventurança do livro de Mateus. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. O texto nos diz o seguinte: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos em torno, ó Pai, da Tua Santa Palavra, de poder pregá-la, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, conforme cantamos, possa me dar o privilégio de ser usado nessa noite mais uma vez. Fala a nossa mente, fala o nosso coração, que nós possamos ser firmes, ó Pai, na Tua Santa Palavra, e sermos instrumentos, ó Pai, da paz nas Tuas mãos. É assim que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Jesus, quando foi anunciado pelo profeta Isaías, que é considerado o livro de Isaías, quase considerado como um evangelho escrito no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 6, versículo 9, fala que Jesus seria conhecido como o príncipe da paz. E dentro desse contexto romano, os judeus aguardavam um governo terreno, que iria subjugar todos os governos da terra, e que esse governante se colocaria como governante da terra, e que os judeus governariam junto com ele. O problema é que essa paz seria trazida para eles, enquanto todos os outros estariam subjugados ao poder daquele novo governante. Então, a versão a judaica errada da época, era uma versão judaica só de que muda quem está no poder, e seria paz para eles, mas para os outros talvez não teriam a mesma visão. Então era uma visão terrena de paz. E muitas vezes a nossa visão de paz se assemelha a essa condição. Em que aspecto? Nós entendemos muitas vezes que a paz é uma paz circunstancial. É uma paz que depende da situação que está ao nosso redor. Se tudo ao meu redor está bem, está favorável, está tranquilo, o que acontece? Eu estou em paz. As contas estão pagas, a família está em harmonia, as crianças estão crescendo, estão aprendendo, estão brincando, ninguém está doente, está tudo em paz. Quem é que tem dificuldade de viver esse tipo de paz? Ninguém.
Ficar em paz quando tudo está bem é natural de qualquer pessoa. O cara, rapaz, estou a fim de arrumar alguma coisa, alguma confusão, está tudo em paz. Tem uns desse. O pior é que tem. Mas não é o normal, né? O cara me olha. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma tia minha que durante 10 anos ela foi missionária na Índia, junto com a família dela. E ela chegou uma época da minha vida que eu tinha menos conta para pagar, menos menino para criar. Ela chegou para mim e falou, e aí, Dani, como é que tá? Eu disse, não, tia, tá tudo bem, tá acontecendo isso, tá não sei o quê, para lá. Eu disse, meu filho, que bom que você estava na bênção da normalidade. Eu disse, como ela? Eu disse, meu filho, quando está tudo normal, é uma bênção. Isso é verdade. Quando você é assim, não tem nada demais para contar, está tudo normal, ótimo, glória a Deus, isso é bom. Jesus nos disse que Ele veio trazer a paz. Mas Ele disse lá em João 14, 27, Ele diz assim, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz que o mundo dá, ela vai em duas correntes. Ou ela é circunstancial, deixa o seu mundo ao redor ok, você fica em paz, ou ela é imposta. Ela vem a custo de sangue e outras coisas. Jesus fala, a paz que eu quero dar para vocês não tem a ver com o mundo que está ao redor de vocês. Isso tem a ver com aquilo que eu quero fazer dentro de vocês. Uma transformação no coração de vocês. O mundo não pode fazer isso com você. O mundo não consegue, as circunstâncias não conseguem mexer, trabalhar, interferir diretamente na paz dentro do meu coração. Mas Jesus consegue. Entenda, meus irmãos, a gente tem falado que a perspectiva das bem-aventuranças são sempre perspectivas espirituais, que ele diz, felizes as pessoas que trabalham pela paz. Tem muita gente que trabalha pela paz circunstancial. Muita gente. Mas Jesus está falando de trabalhar pela paz espiritual. O que a gente às vezes tem dificuldade de compreender é que todos esses problemas que nós enfrentamos, da nossa ausência de paz circunstancial, horizontal, está ligada com a nossa falta de paz vertical. A nossa desconexão com Deus, a nossa ausência de relacionamento e de padrões vindo do próprio Deus, causa uma confusão no nosso mundo. O mundo vive em guerra porque eles têm deuses errados como seu centro de adoração. Quando a pessoa começa a adorar o dinheiro, todo o seu mundo ao redor é transformado e destruído. Todos os deuses desse mundo, eles têm um binômio muito importante. Número 1, eles provocam uma sensação de prazer em nós, é por isso que a gente os adora. Mas tem um outro lado, todos eles lhe destroem. Todos eles. Quando nós começamos a adorar o dinheiro, quando você tem o dinheiro, você se sente maravilhoso. Podendo comprar uma coisa, fazer um lanche na lanchonete que você gosta, não tem que olhar para a coluna do lado direito do menu. É gostoso, né? É. Mas quanto mais dinheiro você tem, mais você encontra pessoas que têm mais do que você, mais você olha para você mesmo e você nunca está satisfeito com o que você tem. E você entra numa corrente de pessoas que têm dinheiro, sempre querem mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E não se satisfaz nunca. O maior problema nosso, como ser humano, é a nossa situação de inimizade diante de Deus. É o nosso conflito não uns com os outros, mas o nosso conflito com o próprio Deus. Felizes aqueles que trabalham pela paz, felizes aqueles que estão preocupados em ajudar
as pessoas a resolver o seu problema de guerra com Deus. Jesus Cristo é o príncipe da paz, porque é através dele que o nosso relacionamento com Deus pode ser refeito. É através de Jesus Cristo que eu posso ter o perdão das ofensas que eu cometo contra o meu Criador. É através de Jesus em que eu posso restaurar esse relacionamento. E eu sou um pacificador, eu trabalho pela paz quando eu levo essa mensagem para as pessoas. Quando nós levamos essa mensagem, que a Bíblia chama de evangelho, para as pessoas, eu estou trabalhando pela paz, para divulgar o nome do príncipe da paz. O evangelho nunca se propôs a ser anunciado por fogo e espada. Nós temos uma mancha no nosso cristianismo na Idade Média, onde o cristianismo queria ser anunciado por uma deturpação bíblica, por fogo e por espada. Não foi esse o evangelho que Jesus veio trazer. Quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro tinha a espada. E ele achava que ele ia impedir aquilo que estava predestinado para acontecer antes da criação do mundo com a espada. E Jesus fala: guarda, que quem com a espada fere, acabará sendo ferido por ela. Jesus, em hora nenhuma, tentou manipular as pessoas ou estrangulá-las para que elas acreditassem naquilo que ele estava dizendo. Muito pelo contrário. As outras pessoas que tentaram usar a força para calar Jesus, e ele usava as suas palavras, os seus atos, mas nunca forçou, muito pelo contrário, lamentou aqueles que não criam. Nós somos chamados sim a tentar persuadir. A gente estava conversando sobre isso na escola dominical. Somos tentados a fazer as pessoas, somos movidos por algo maravilhoso que a gente experimenta, e a gente quer que as pessoas vivam também. Mas manipular não. Somos chamados para anunciar a paz. A nossa paz para com Deus custou a vida do Senhor Jesus. É preciso a gente entender que a paz verdadeira, ela envolve altos custos. Para que nós pudéssemos estar em paz com Deus, foi o custo da vida, da morte de Jesus Cristo. Não foi algo barato. Somente quando nós já entendemos que o principal problema nas nossas relações são as nossas próprias convicções, é o nosso próprio pecado. Quando nós entregamos os nossos pecados para Jesus Cristo nos perdoa. Nós somos refeitos, nascemos de novo. Quando nós já descansamos em Deus, o nosso ser, as nossas expectativas, aí é quando a gente vai poder ajudar os outros a enxergar o caminho da paz. A nossa conexão com Deus, o agir de Deus nas nossas vidas, é o que nos trará uma paz além da circunstância. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tornai conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graças. E aí o versículo 7 diz, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala que o coração do rei é como um ribeiro, onde a qualquer momento eu posso conduzir o seu caminho. Aquele filetinho de rio, né? Aí você pega, cava um pouquinho, o que é que o rio faz? Ei, que história é essa? Está cavando aqui, eu vou continuar no meu leito. Ele vai. A Bíblia fala, o coração do homem que se acha mais importante, para mim é como um pequeno ribeiro, que eu levo ele para onde ele quiser. Deus tem um poder de interferir dentro de nós, de dar uma paz a nós, que não vem de nós, vem dele,
que mesmo o caos estando sobre nós, por estarmos unidos com Ele, a gente desfruta de uma paz que Ele não consegue entender. Porque ela não é uma paz humana. Ela é divina, é espiritual. Rapaz, como é que você está em paz? Está assim, está acontecendo isso, você está com isso, está com dívida, o banco está querendo tomar a casa, está não sei o que, aquela confusão de vida. Mas rapaz, eu tenho a Deus na minha vida, Ele que vai cuidar. É Ele que tem que cuidar. Ele está em paz e o outro fica doido. No nosso processo, quando nós nos tornamos cristãos, nós iniciamos um processo de imitação de Jesus Cristo. Nós não somos chamados para ser autênticos, nós somos chamados para sermos cópias, somos chamados para parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo não só estava preocupado com a reconciliação dos homens com Deus, como também estava preocupado nessa reconciliação horizontal dos homens com os homens. Entenda uma coisa sobre a paz. A paz nesse aspecto horizontal nos nossos relacionamentos, ela não é uma paz banal, não é uma paz com ausência de conflito. Às vezes a gente acha que paz é só não brigar. Não, deixa para lá, deixa para lá. Imagine uma casa onde todas as crianças fazem tudo o que querem, em nome da paz. Mãe, posso fazer aqui? Vai, faz, menino. Pai, posso fazer aqui? Vai, pode fazer. Aí o menino, como é que o menino fica? Feliz da vida. Aí ele vai lá e tal, não sei o que, papai. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aos pais de plantão. Quanto tempo dura essa paz? Ah, meu pai, é muito rápido. Você diz que pode, você não compra a briga, você não luta pelo que é ideal, deixa ele fazer o que ele quiser. Não dura, não dura. 5 minutos. Por quê? Porque aquilo que a criança muitas vezes está querendo tem uma consequência. Eu não posso ignorar. O que é que eu quero dizer com isso? Paz com ausência de valores e medidas, na verdade, vai virar caos. Se a gente buscasse só esse tipo de paz, o mundo estava uma confusão. Na luta pela paz, a gente não abandona a verdade. A gente não abandona os valores que a palavra de Deus nos ensina. Jesus estava, entenda, veja o que parece paradoxal. Jesus estava buscando a paz quando ele expulsou com um chicote os mercadores do templo. Porque dentro do conceito de buscar a paz envolve a obediência à palavra de Deus. Ela é o nosso direcionamento, ela é o nosso norte, ela é o nosso guia. Se a gente abandona ela em busca pela paz, se a gente sacrifica a verdade para ter a paz, o que você vai acontecer é um sincretismo, né? Uma junção de crenças onde todo mundo está errado. O que é que adianta? Vai dar paz por um tempo. É igual o menino fazer o que quer. Daqui a pouco vem a consequência. Existem muitas pessoas que não viram pacificadores, como a Bíblia aqui está colocando, felizes as pessoas que trabalham pela paz, para não se meter em conflito e não sair machucado. Está aí um assunto que o pastor pode falar. Se você tem 2 irmãos que estão brigando, meu amigo, você vai se meter do lado, você vai apanhar dos 2. Entra na briga e está todo mundo dando tapa, não sei quem, tenta separar para tu ver o que é que vai acontecer. Você leva a tapa dos 2 e tu não estava nem aí na história. É difícil. Muita gente, ao invés de procurar ser pacificador, prefere o rótulo de amiguinho de todo mundo.
Gente, vamos ficar em paz. Se nós formos amiguinhos de todo mundo, você vai estar sendo amiguinho do certo e do errado. E acabamos nos tornando cúmplices dos pecados das outras pessoas. Não, vamos ficar em paz. Não importa que a verdade esteja sendo morta, vamos ficar em paz. Não é esse o preceito da palavra de Deus. O pacificador é alguém que já se esvaziou, já se entregou e já entende que o seu ser está seguro em Jesus Cristo, está seguro em Deus. Aquilo que nós somos não é através do que as pessoas nos falam, não é do que as pessoas fazem conosco, muito pelo contrário. Eu estou seguro a partir daquilo que Deus fez em mim através de Jesus. Quando eu estou livre de mim mesmo, eu estou pronto para ter amor e ter compaixão com a outra pessoa. Eu estou pronto para apanhar, porque eu sei que aquele que ele está falando sobre mim não é aquilo. A minha identidade, ela está segura em Jesus Cristo, em Deus. Naquilo que a palavra me fala, pode, fale, né? Diga o que você quer dizer. Não é essa a realidade está naquilo que Deus me ensina. Como é que nós podemos, na prática, trabalhar pela paz de maneira horizontal, vamos dizer assim? Se você tivesse que batalhar pela paz, o que é que você acha que você precisaria ser bom? Será que a gente precisaria se irar menos, brigar menos, ter menos inveja? De fato, você precisa dessas coisas, ser tardio em irar, né? Tiago 1,19 fala: portanto, meus irmãos, que cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio em falar e tardio em irar-se. Mas a grande verdade é que a principal arma da discórdia, a principal arma da guerra, está neste momento, no caso de vocês, guardada. É a sua língua. A Bíblia nos fala lá em Tiago, capítulo 3, que a língua é um órgão tão pequeno, mas capaz de grandes coisas. A Bíblia usa a ilustração que eu acho muito legal, que a língua é como o leme de um barco. Você tem aquele barco gigantesco, levando um monte de coisa. Quem é que guia aquele barco? O lemezinho lá embaixo, ó. Nós não trabalhamos pela paz quando nós somos instrumentos de leva e traz através da fofoca. Quando nós pegamos informações um do outro e leva, a gente tem esse instrumento, né, de novidade. Tu já ouvisse? Quando o intuito da gente falar de uma pessoa não é ajudar aquela pessoa, dê o nome que você quiser, a Bíblia chama de fofoca. Se quiser o nome bonito da Bíblia, é mexerico. Você está se tornando um mexeriqueiro ou mexeriqueira. Quando nós levamos informações da outras pessoas, cujo intuito não é ajudar aquela pessoa, como nós lemos aqui no texto de Efésios, digam palavras que fazem bem para os que ouvem, que possa edificar a fé delas. Outra atitude prática que nós podemos fazer para sermos trabalhadores pela paz é aprendermos o valor que nós somos chamados a pagar o mal com o bem. Nós, como cristãos, somos chamados a abandonar o conceito de vingança, porque a palavra de Deus nos ensina que a vingança pertence ao Senhor. Então, quando alguém me faz um mal, eu sou chamado a fazer a mesma coisa que o meu Senhor Jesus fez comigo. Eu fui inimigo dele, eu o desobedeci, eu vivi contra ele, ele foi lá e morreu por mim. Você só vai conseguir colocar isso em prática se você conhecer Jesus de verdade, senão não faz sentido. Na nossa mente é pisou comigo, leva também. São coisas difíceis de implementar, mas são batalhas importantes que a Bíblia nos chama para trilhar. O convite do cristianismo, o convite de ser filho de Deus,
é um convite da morte do seu ego, para que você possa assumir a identidade de Jesus Cristo. A gente tem que conseguir falar a mesma coisa que João Batista. Eu quero que ele cresça e que eu diminua, para que cada vez mais as pessoas enxerguem Jesus em mim e menos de mim mesmo. Esse é o chamado do Evangelho. Nós somos chamados, por ao compreender isso, levar o Evangelho para as pessoas, ser um instrumento de pacificação, tanto vertical quanto horizontal, nos meios em que Deus tem nos colocado. Jesus não se considerou o importante, ele se esvaziou da sua glória, para que nós possamos desfrutar da paz. Jesus é o nosso meio. Nós seremos chamados filhos de Deus, que é o benefício dessa bem-aventurança, porque quando nós divulgamos a mensagem de reconciliação com Deus e uns com os outros, nós nos assemelhamos a Jesus. Ser chamado de filho de Deus é você ser vinculado ao próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Assim, não tem como você dizer que você é cristão, que você é filho de Deus, se você não batalha pela paz. Nos dois sentidos. Tanto é que Paulo fala, diz, olha, cuidado com o homem faccioso, o homem que provoca divisão. Ele já está demonstrando alguma coisa que não é muito de cristão. Aconselhe ele 1, 2 vezes, depois tome cuidado com ele. Porque nós somos chamados para uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Nós somos chamados para uma unidade. A oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17 é: Pai, eu quero que eles sejam um, como eu e tu somos um. Jesus foi esse instrumento de restabelecer a paz nos dois sentidos. E a paz, ela vai ter um custo. Para todos nós. Quando você entrar numa situação que está em guerra, entenda, vai ter custo para você. E às vezes um custo alto. Às vezes o custo é emocional, às vezes o custo é temporal, às vezes o custo é financeiro. Mas Deus lhe capacita para entrar nesses momentos, para trazer da paz dele. Eu lembro uma vez que eu estava lá em Noronha e eu fui aconselhar, pense nas situações difíceis, mas eu fui aconselhar uma mulher que não era cristã, que estava com problema no casamento dela. E ela começou a contar o que estava acontecendo. Não, porque meu casamento estava ruim, porque por conta disso, e que não sei o quê, e aí ele foi, aí me traiu, aí eu para mostrar para ele que não fica assim, eu fui trair ele também, aí... E eu ficava olhando para as pessoas, assim, essa pessoa me contando a história, né? Sabe o que é? Uma decisão, é um campeonato de decisão desastrosa. Onde um está fazendo aquilo, pensando que vai resolver. E olhando para aquilo ali, tentando ouvir, tentando encaixar as peças, né? Às vezes quando as pessoas contam, elas contam tudo desconexo, e tentando encaixar as peças, e eu na minha cabeça, meu pai do céu, que confusão. Porque as pessoas, sem Deus para balizar e sem a palavra para guiar, é isso que elas fazem. Elas não sabem a resposta. Então ela faz aquilo que dá na telha. E geralmente dá besteira, porque quando a gente faz aquilo que dá na telha, é o errado. E aí eu pude tentar trazer um pouco da palavra de Deus para elas, dizendo assim, olha, teu problema todo é que tu não tem uma linha. Você não tem um padrão para lhe guiar. Esse padrão é a palavra de Deus, você não está tendo. A palavra de Deus nos ensina que todos esses meios que você tem pego aí são meios pecaminosos para resolver os seus problemas. Nenhum vai resolver.
Primeiro é necessário que a gente se arrependa, e aí entra o Evangelho. Que você se arrependa dos seus pecados, e você reconheça que só quem pode fazer alguma coisa na sua vida, de dentro para fora, e não feito essas tentativas múltiplas de manipulações, é Jesus Cristo. Bom, eu saí de lá e não vi muita coisa na vida dessa pessoa, mas eu aprendi dessa história que o mundo está em guerra por conta dos seus pecados. Nós temos a mensagem do Evangelho para levar, para que as pessoas possam entender o Evangelho, que as pessoas possam ser transformadas pela obra de Jesus Cristo e desfrutar de uma paz que elas ainda não desfrutam. Ser chamado de filho de Deus, como todas as consequências das bem-aventuranças, ser, como a linguagem hoje coloca, Deus as tratará como seus filhos, tem um início de manifestação aqui e uma plenitude depois. Nós aqui desfrutamos de alguns privilégios de sermos filhos de Deus. Nós temos as nossas necessidades cuidadas pelo Pai de uma maneira diferente. Nós podemos ser isentos de alguns problemas de uma maneira diferente. Nós temos o privilégio de contar para as pessoas que nós ouvimos a Deus. Que Deus fala conosco, de que Deus nos guia, de que Deus é a nossa paz. Isso é privilégio de filho. Mas, meu amigo, quando você chegar lá na presença dele, você vai ver o que é ser filho de verdade. Por enquanto aqui estamos sujeitos à dor, ao pecado, ao sofrimento, à perseguição, a uma fé deficiente. Lá está a nossa herança, da qual Paulo diz que é infinitamente melhor. Conta a história real de um missionário que passou muitos anos num campo muito difícil, e ele volta para sua terra natal de navio, muitos anos sofrendo, batalhando pelo Evangelho, aquela coisa toda, e chega o dia dele voltar para casa. Quando o navio atraca no porto, uma banda, era uma autoridade que estava dentro do navio. Desce a autoridade, aquela pompa toda, confetes, não sei o quê. E o missionário, um amigo dele na Brasília Velha, que veio pegar ele para levar ele para casa. Ele disse: Senhor Deus, eu lá fazendo o teu trabalho, lá no campo missionário, e quando eu volto para casa, esse homem aí que não te teme, essa festa toda, e eu estou voltando de Brasília. E aí ele conta assim: quem disse a você que você voltou para casa? Nenhum lugar nesse mundo é a nossa casa. Por mais familiar, por mais queridinho que seja, a nossa casa é junto do nosso Pai. Espere chegar lá para você ver. Se vai ter valido a pena nós sermos trabalhadores pela paz, sofrer para poder levar a paz, para poder sermos tratados como filhos de Deus. Gente, entenda esse tratado como filho de Deus, é tratado conforme Jesus Cristo. Não com a mesma glória, obviamente. Mas a Bíblia nos fala que quando nós nos unimos a Jesus Cristo, nós somos amados como Jesus Cristo. Deus nos ama através de Jesus, como se Jesus fôssemos. A gente não consegue absorver isso, que nós somos amados dessa forma. Deus, para tentar nos fazer entender um pouco, Ele fala assim: olha, Deus nos ama tanto que deu o seu Filho. O que é que você ama tanto que você daria o seu filho? Você só pode responder na mesma moeda: Deus.
a plenitude do Filho de Deus ser tratado como Filho de Deus está nos céus. Por enquanto, Deus nos agrada com seus deleites, com suas bênçãos materiais, físicas, emocionais e as principais, as espirituais. Precisa ser uma marca do cristão, aquele que trabalha pela paz, vertical, através da evangelização, e horizontal, através do ministério da reconciliação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que maravilha, Senhor Deus, que maravilha, que delícia, Senhor. Que maravilha saber que através do Teu Filho amado Jesus Cristo podemos ser reconciliados contigo, Senhor. Que a nossa boca, a nossa vida, seja usada e ousada para poder levar do Teu santo evangelho àqueles que ainda estão em guerra contigo, Senhor. Até com aqueles que acham que está tudo bem, mas na verdade tem pego os seus próprios caminhos para chegar a Ti e não vai chegar. Eles precisam conhecer Jesus Cristo, que é o único caminho até Ti, Senhor. Também nos ajuda, ó Pai, nessa imensidão de conflitos, ó Pai, e guerras, que os relacionamentos vivenciam, Senhor. Que nós possamos ser o instrumento, ó Pai, usado por Ti para levar a Tua paz à vida das pessoas. Que nós possamos ter esse privilégio de entender que o Senhor tem nos feito embaixadores Teus, ó Pai, para levar a Tua palavra, levar as Tuas verdades. É assim que nós oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.